Sejam bem-vindos a mais um episódio do VMcast, esse podcast, né, que nós começamos aqui com o objetivo de trazer um pouquinho mais de informação, né, para os empresários de todo o país. Nós, diariamente, né, Rafael, nós lidamos aí com o empresário, lidamos com as dores, com as dificuldades. Então, eu acredito que o conteúdo que a gente traz aqui é de grande valor, né, para os empresários. A gente espera contribuir cada vez mais com vocês. E o Dr. Rafael está aqui com a gente hoje, né? Meu sócio, divide aí as trincheiras do dia a dia comigo. E o assunto que a gente quer trazer aqui para vocês hoje são as questões tributárias, né? É um assunto que está em discussão hoje. A gente está passando por um momento da reforma tributária, né? Implementação dessa reforma. Então, são muitos desafios. E eu queria, Rafael, começar aqui a nossa conversa hoje falando sobre os passivos tributários, né? Normalmente, os empresários que chegam até o nosso escritório têm débitos bancários, mas também têm débitos tributários. Eu queria que você me falasse, na sua visão, por que você acredita que esses empresários possuem esses débitos? O que leva os empresários a chegarem nesse ponto de ter um débito que não se consegue pagar, que gera algum tipo de dificuldade ali para a empresa? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pessoal de casa está aí acompanhando mais um podcast. Bom, acho que primeiro é a gente fazer um apanhado histórico aqui, né? Do porquê que nós resolvemos atuar nessa área, né? Como você me falou, né? Assim, a gente observou por muito tempo que o empresário que chegava com as dores, né, do endividamento bancário, ele também sofria com os problemas tributários e muitas vezes a gente resolvia a questão bancária, mas a questão tributária acabava interferindo. Então a gente sentiu mesmo a necessidade de ter soluções para esse problema que também é dentro do escritório, né? E a partir disso que surge então a nossa necessidade, vamos chamar assim, né, de dar atenção também a esse problema. E eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que o empresário ele começa a sentir muitas dores, né? Principalmente quando ele começa a enfrentar problemas de gestão, começa a enfrentar problemas de fluxo de caixa, e às vezes ele vai adiando muito o problema e vai depositando, digamos, as necessidades da empresa ou as faltas da empresa nas parcelas do banco, nos impostos, e isso acaba, de alguma forma, complicando a vida dele ainda mais, né? O momento efetivo, né, de procurar ajuda, como a gente sempre fala aqui, né, é no início do problema. Mas eu acho que é muito disso, assim, o empresário, quando a empresa começa a pedir para ele medidas, digamos, mais drásticas, né, medidas que vão doer mais, né, para serem feitas, ele muitas vezes ele posterga essas medidas e isso acaba gerando um passivo bancário, tributário, né, às vezes com fornecedor, em casos mais graves, né, até com os próprios funcionários, né, como a gente vem vivendo isso aqui. Então, eu acho que é muito disso, assim, né, realmente, assim, a falta ou como é que eu vou chamar isso? O momento tardio, né, de tomar decisões que deveriam ter sido tomadas já há muito tempo, né? Então, isso acaba trazendo, né, esse endividamento também. E, obviamente, hoje a gente já encontra soluções também muito efetivas, né, para ajudar essas pessoas. E é por isso que a gente está aqui, né, para conseguir ajudar as pessoas a resolverem esses problemas, a ficarem livres efetivamente desses problemas. O passivo tributário, eu penso que existe uma particularidade aí, porque o empresário deixa de pagar esse passivo, mas ele demora para sofrer as consequências. Então, ele aposta que vai conseguir solucionar, né, essa inadimplência em tempo. Né? E aí, esse passivo vai se acumulando mês a mês até atingir um valor muito significativo, e aí ele tem que conseguir parcelar esse débito, ele tem que conseguir resolver isso para que ele consiga continuar a sua operação no ano seguinte. Então, eu entendo que as consequências dessa inadimplência tributária, ela só é sentida no médio prazo. Então, eu entendo que esse é um dos motivos que levam empresas, né, a terem um passivo tributário muito significativo. A reforma tributária vai trazer uma alteração significativa em relação a isso, né?
Mas eu entendo que esse é o principal fator que levam essas empresas aí a ter um passivo tributário significativo, além, obviamente, né, da complexidade, né, do nosso sistema tributário. É um sistema complexo, é um sistema que traz muita insegurança jurídica, né? Então, naturalmente, isso também contribui aí para que as empresas possuam um passivo tributário muito expressivo, né? É o famoso cheque especial, né? É, O tributo vira o cheque especial. Deixa de pagar o tributo, mês que vem a gente parcela, né? Liga pro contador, vê se tem um PERT, vê se tem algum parcelamento ativo, pra gente, né, esse mês não ter que pagar, e mês que vem a gente vê, e quando junta o mês passado com o mês seguinte, infelizmente a gente sabe que a realidade é outra, né? E muitas vezes a empresa, de novo, né, tá pedindo socorro, e o empresário está demorando muito para tomar essa decisão, mas, como eu disse, né, vamos ajudá-los a tomar essas decisões difíceis. É para isso que a gente está aqui. Sim. Né? Um dos trabalhos que nós temos feito aqui com a parte tributária é auxiliar o empresário a entender, né, o panorama tributário da sua empresa, do mercado em que a sua empresa atua, e poder oferecer soluções, né, obviamente, e ter uma eficiência tributária. Na verdade, assim, as empresas hoje, eu percebo, né, assim, as empresas elas brigam por um mercado, por um nicho, né, e às vezes ficam brigando por preço, ficam brigando para tentar cortar custo dentro lá da própria empresa, cortando na carne, né, diminuindo comissão de vendedor, mas se esquecem de que a organização tributária, de que um estudo tributário pode muitas vezes ser o diferencial competitivo dela mesma no mercado, né, que pode ajudar ela a estabelecer um preço mais competitivo, que pode ajudar ela a ter uma lucratividade maior, né? Então, eu acho que esse cenário, né, de aceitar que a gente precisa de ajuda, né? O empresário brasileiro, como eu já falei aqui algumas vezes, tem síndrome de super-homem, né? Acha que tem que saber tudo, e não é assim, a gente sabe que não é assim, ainda mais com um sistema tributário tão complexo quanto o nosso, com tantos tributos a serem calculados, com algumas possibilidades aí de regimes tributários, né? É necessário, junto com a contabilidade, né, ir fazendo esses exercícios para saber qual é o melhor regime tributário para aquela empresa, qual é o mais eficiente, né? Como é que a minha empresa pode ser mais eficiente utilizando de normas do direito tributário mesmo, né? De coisas que já estão aqui no mercado e que podem ser utilizadas a meu favor num cenário que vai, de repente, melhorar muito a minha possibilidade de ter uma margem de lucro melhor, de ter um pagamento de imposto mais baixo, né? Então, e muitas vezes isso não não se dá a devida importância a esse assunto que é tão necessário, né? Então tá tão na moda agora, né? Mas que faz tanta diferença na linha final, né? Quando a gente vai pegar o DRE, o DFC da empresa, quando a gente traçar a linha final lá, uma empresa que tem eficiência tributária, com toda certeza, tem uma margem de lucro muito melhor do que alguém que simplesmente terceiriza isso, né? Assim, sem aprofundar, ou para profissionais que às vezes não têm o conhecimento necessário para fazer uma análise técnica completa e indicar para aquela empresa qual é o melhor cenário para ela. Claro. Você falou uma palavra, né? Eficiência, né? Eficiência é essencial, não é mais uma opção. As empresas vão precisar de ser eficientes para poder lidar com a alta carga tributária, com a complexidade do sistema tributário. Então, é necessário que as empresas sejam cada vez mais eficientes e gerir a parte tributária, né, e planejar a parte tributária da empresa é uma necessidade, não é mais uma opção. Então, as empresas que têm um apoio jurídico especializado, que têm uma contabilidade, muitas vezes que também acompanha a empresa no dia a dia, elas tendem a ter mais oportunidades, né, melhores condições para poder tocar a sua operação. Doutor Rafael, queria que o doutor me falasse aí a sua opinião sobre a reforma tributária, quais são os desafios que o doutor acredita que as empresas vão enfrentar, que os empresários vão enfrentar, e se o senhor acredita que a reforma ela está trazendo algum benefício, né, ou qual que é a sua opinião sobre a reforma tributária? Bom, acho que a primeira coisa, né, a primeira palavra que a reforma tributária traz é profissionalização, né? Assim, então, as empresas terão que se profissionalizar no sentido de ter uma administração profissional, de buscar apoio profissional também, né? E eu acho que dentro desse cenário, a primeira coisa, assim, organizar a vida
pregressa, né, vamos chamar assim. Quem ainda tem passivo tributário, ideal é que já procure um escritório de advocacia, né, que busque a realização, dependendo do tributo, né, de uma transação ou de uma negociação, digamos, num regime diferenciado, né, uma negociação direto com a procuradoria do ente, né, para resolver essa vida. Vamos passar uma régua aqui, né, e começar a vida nova, porque realmente, assim, como tudo na vida, né, a reforma tributária, ela vai trazer, pelo simples fato da mudança, né, ela vai trazer desconforto, né, como está trazendo. Porque a gente passa de um cenário onde a gente tinha total controle sobre o que estava acontecendo, né, sobre as normas, sobre as leis, para um cenário agora de algumas incertezas, né? A gente ainda vai ter que ver como é que o judiciário vai se posicionar em relação a algumas questões, né? A gente tem uma questão muito crítica com relação à retirada de lucro, né, das empresas, que já vai gerar um impacto já muito significativo na vida do empresário, né? E obviamente também vai ser necessário que as empresas se preparem, que o empresário se prepare para isso, né? Além disso, a gente começa agora, né, num cenário de preparação, a implementação, acho que, se não me falha a memória agora, salvo engano, vai até 2030, 2032, né, a implementação total das reformas, das normas que foram alteradas, né? Então agora é o momento de sentar com a contabilidade, sentar com o escritório, planejar o ano que vem, principalmente. Nesse ano é um ano de transição, onde a gente, né, os novos tributos, né, o IBS, o CBS ainda não entraram em vigor com a alíquota efetiva, né? A gente está em fase de teste, né? Então eu acho que agora é o momento para a gente sentar e, sem dúvida nenhuma, né, buscar aí, dentro daquilo que a reforma traz, benefícios tributários, né, para tentar, de novo, né, uma eficiência tributária, tentar ser mais eficiente naquilo que a empresa já faz, né, utilizar as normas e a reforma ao nosso favor, né? De novo, né, acho que isso vai ser um diferencial de mercado. As empresas que não se prepararem, que não se profissionalizarem, a gente sabe que vão ter muita dificuldade de seguir de agora em diante. Doutor Rafael, você falou sobre a necessidade de virar a página, né? De poder resolver o passivo tributário e fazer o planejamento a partir de agora. Mas sobre essa virada de página, sobre essa solução do passivo tributário, eu vejo que nós temos conseguido excelentes resultados aí para algumas empresas com a transação tributária, né? A transação tributária fornece vários benefícios, né, de redução de multas, juros, parcelamento, e a gente tem visto que o impacto, né, dessa negociação ele tem sido muito benéfico para as empresas, né? Seja para a continuidade da operação, seja para evitar aí bloqueios judiciais, né, execuções fiscais. Então, queria saber, né, na sua opinião aí de quem está em contato direto com os clientes, né? Qual que é o impacto que a transação tributária ela pode trazer para uma empresa? Bom, com relação à transação tributária, realmente, né, ela é muito benéfica para as empresas. Ela tem ajudado muitas empresas a se recuperarem, empresas até que já não viam mais, né, solução para o problema tributário. Então, os programas governamentais, né, vêm para realmente apoiar nesse sentido, de permitir que o empresário tenha, de novo, o controle sobre seus tributos, né, que permita que ele consiga zerar, digamos assim, a vida dele com o fisco. São programas muito benéficos que permitem descontos muito significativos em juros, em multa, um parcelamento muito extenso. Em alguns casos, né, de negociações que são, dependendo do valor do débito, a negociação é conduzida direto com a procuradoria, né? Nesses casos, dependendo dos casos, também é possível fazer um parcelamento que seja muito próximo do fluxo de caixa da empresa, às vezes começando com um parcelamento menor, depois aumentando com um parcelamento maior, de acordo com um programa realmente de recuperação da empresa. Mas é muito importante que se sente com o advogado, né, que vai fazer esse trabalho, prepare esse trabalho, no sentido de que a gente tenha realmente um fluxo de pagamento já bem definido, até para que quando a gente sentar para fazer essa negociação, né, no momento que a gente vai fazer essa negociação, a gente apresente realmente algo que faça muito sentido na vida da empresa, né?
É importante que quando a gente vai aderir a um parcelamento, né, ou um contrato bancário, como a gente costuma dizer aqui, né, é preciso que a renegociação caiba no bolso da empresa, é preciso que o programa de parcelamento também, né, caiba no orçamento da empresa, para que a empresa entre já sabendo que vai conseguir sair desse cenário. Essa análise de capacidade de pagamento, né, ela é essencial para esse planejamento. Para que você consiga planejar o seu futuro, você precisa de poder entender qual que é a sua capacidade de pagamento no tempo. Então, a gente entende que lá no direito bancário, né, quando a gente vai entrar em contato lá com o banco, a gente precisa de demonstrar matematicamente como é que aquela empresa vai ter condições de arcar com o pagamento daquele débito bancário. Na parte tributária é a mesma coisa. A gente tem que demonstrar ali qual que é a real capacidade de pagamento da empresa naquele momento e qual que é a projeção que a gente tem para o futuro, né, para que a gente consiga condições melhores e para que a gente possibilite aí, né, o pagamento integral desse débito. Né? Então, essa análise de capacidade de pagamento, seja na visão dos débitos bancários ou na visão tributária, ela é essencial. Né? E eu entendo, Rafael, que esse trabalho é um trabalho de muito valor, né? Porque é aí que a gente diferencia de fato, né, os escritórios que conseguem entregar um resultado real, um resultado técnico, né, para os clientes, do escritório que trata os débitos tributários e bancários de qualquer forma, né, sem uma análise personalizada do caso específico de cada cliente. E até usando isso que você está falando, até para dar um exemplo para o pessoal de casa, assim, muitas vezes o fisco não enxerga a empresa com a realidade que ela vive naquele momento. Muitas vezes o fisco entende que a capacidade de pagamento dela é muito superior ao que ela realmente pode pagar. Então, parte do nosso trabalho, e aí a diferença também de se buscar um serviço especializado dentro do escritório de advocacia e não fazer isso direto na contabilidade, dentre vários motivos, né? Mas o principal deles talvez é que você pode efetivamente estar perdendo dinheiro. Porque às vezes a forma como o fisco te enxerga não te dá os descontos que ele te daria se ele conhecesse a sua empresa com profundidade. E aí o trabalho do nosso escritório também é levar ao conhecimento, né, do ente qual é a real situação daquela empresa naquele momento. E com base nisso, propormos um parcelamento em condições muito melhores, às vezes, até do que do que se tem pronto ali, né? E que efetivamente, né, como a gente falou, caiba no orçamento da empresa e que a empresa consiga arcar com isso e resolver esse problema de uma vez por todas. Perfeito, doutor Rafael. Muito obrigado pela contribuição. Você, né, que acredita que o sistema tributário é complexo, você que possui débitos tributários na sua empresa, que precisa de solucionar esses débitos, procure a nossa equipe. Nós estamos aqui prontos para poder atendê-los, esclarecer as dúvidas, né, que vocês eventualmente tenham. É muito importante, repito, que vocês tenham um escritório, né, um acompanhamento especializado, né, principalmente na parte tributária. Isso permite mais eficiência, isso permite com que os empresários, né, tomem decisões, né, de forma mais rápida. Então, é essencial que você tenha um acompanhamento especializado. Então, nossa equipe está sempre à disposição, né, doutor Rafael, para poder atender, para poder marcar uma reunião, para que a gente possa entender o cenário da sua empresa, para que a gente possa, de fato, construir soluções e entregar, de fato, um resultado efetivo para a sua empresa. E até também, aproveitando a deixa, né, para falar com os empresários também, se a sua empresa tem um débito tributário, tem um débito bancário, faça uma consulta. Ela é gratuita, né, doutor Lucas? Assim, você não vai cobrar nada, no mínimo você vai sair muito mais bem informado dessa história toda. Com toda certeza, você pode estar perdendo dinheiro se você resolver só fazer um parcelamento ali que a contabilidade te propõe, sem fazer uma análise mais profunda do que pode ser efetivamente feito, né? Então, procure o nosso escritório, a gente vai ter todo o prazer em te atender e buscar soluções que efetivamente resolvam o problema da empresa. Fato é que problemas bancários e tributários são muitas vezes o terror da vida do empresário. O que a gente pode dizer com muita propriedade é que tem solução. Procurem um escritório que possa
ajudar vocês a passar por esse momento de dificuldade, né? Com a tomada de decisão, o caminho, né, para se construir essa restauração, ele é mais rápido e mais simples. Então, procurem um escritório especializado. Eu acho que esse é o nosso conselho para todos vocês. Com certeza. Muito obrigado, doutor Rafael. Obrigado, Lucas. Até a próxima, pessoal. Um abraço, pessoal.